Olá, seja bem-vindo, muito obrigado por acessar o nosso canal. A palavra de hoje baseia-se no Salmo de número 126, que tem como título Consolo para os que choram. Este salmo faz alusão à libertação do povo de Deus do cativeiro babilônico. E o salmista fala sobre o gozo ou a alegria que foi contemplada no coração de todos aqueles que ali se encontravam. E ele usa a figura do Negueb. O Negueb era o nome de uma região que ficava ao sul da terra de Canaã, ou mais especificamente sul do reino de Judá. E era uma região conhecida pela sua sequidão, pelas poucas chuvas que haviam ali durante o ano. Chovia muito pouco. O interessante é que mesmo assim, naquela região, havia pessoas que moravam por ali e elas aprenderam a lidar com aquela realidade. Na maioria do ano, era um local completamente seco, sem chuva, mas esse local tinha uma característica geográfica bem interessante. Quando chuvas volumosas aconteciam, quando choviam, ou quando chovia ao redor daquele deserto, e devido às inclinações do seu terreno, grandes rios ou torrentes apareciam em meio àquela sequidão, aquele contexto árido de poucas águas ou de nenhuma água de modo específico. E esses canais de água possibilitavam que os habitantes dessa região pudessem usufruir dessa água e, consequentemente, guardar um pouco daquela água, e se preparar para o próximo período de seca. Tudo isso fazia parte desse contexto. Isso era visto como um milagre, como algo extraordinário, um rio correndo em meio a um deserto, algo quase que impensável, mas era isso que acontecia. E o que o salmista nos mostra é muito interessante. Ele diz que quando o Senhor restaurou a sorte deles, ou de Sião, eles estavam ou ficaram como quem sonha, ficaram tão extasiados, tão contentes com aquilo, que eles não tiveram outra iniciativa a não ser sorrirem e se alegrarem com aquele ato de libertação que o Senhor havia promovido. E ele fala uma coisa muito interessante, quando ele diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Então ele revela algo que aconteceu. De fato, o ato libertador de Deus que havia sido promovido na vida deles. Só que quando eles chegam na terra, a terra encontra-se completamente devastada e eles precisam se restabelecerem, reconstruírem muitas coisas conforme descrevem os livros de Esdras e Neemias. E daí a expressão do versículo seguinte, quando ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Então ele usa isso para mostrar que o quadro qual eles encontram era um quadro deserto, era um quadro desalentador, mas ele espera que as bênçãos de Deus aconteçam de tal maneira que eles consigam se restabelecer ou terem o alento para aquele tempo de reconstrução. Na nossa vida espiritual, querido e prezado ouvinte, nós estamos lidando todos os dias com situações áridas, com situações conflitantes, desanimadoras, e nós devemos nos lembrar dos feitos do Senhor, do passado, daquilo que Deus tem feito na nossa vida, do modo como Ele abençoa e derrama chuvas de bênçãos na nossa alma, para que a nossa alma seja realentada, despertada, restaurada, e nós nos aproveitamos deste rio de bênçãos e nos recobramos as forças, nos restabelecemos do desânimo,
Porém, muitas vezes estamos nesta caminhada nos deparando com novas situações de aridez, de dificuldades espirituais, de conflitos e, quem sabe, de lutas terríveis, e nós precisamos nos pautar naquilo que Deus fez para mantermos a esperança de que Ele pode também repetir o ato de misericórdia, derramando bênçãos em tempos oportunos ou específicos, tempos de aridez. É essa perspectiva que nós devemos considerar. Um pastor, determinada feita, pregando nesse salmo, ele disse que nós devemos considerar o que Deus fez, o muito que Deus fez no passado, como o mínimo que Ele pode fazer no presente. Ou seja, o poder de Deus é extraordinário, vai além da nossa imaginação, e Ele está sempre pronto para nos assistir no dia da angústia, de trazer consolo no dia da lágrima. A palavra de Deus diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Nos alimentemos da viva esperança, da expectativa de que Deus cuide de nós e nos assiste em meio aos desertos da nossa vida, e no tempo dele, no oportuno tempo de Deus, Ele fará derramar chuvas sobre as nossas vidas, e essas torrentes inundem a nossa alma, de maneira que o nosso coração se alegre, que a nossa boca se encha de riso, porque grandes coisas o Senhor fez por nós, grandes coisas o Senhor fará por nós. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe esta mensagem, Deus muito o abençoe.